Pois é, vamos ver exatamente o que aconteceu. Ontem noticiamos aqui que o presidente Jair Bolsonaro oficialmente pediu ao ministro Alexandre de Moraes uma liberação para no dia 20 de janeiro ele ir à posse de Donald Trump. Trump vai tomar posse como presidente dos Estados Unidos. Porém, todos sabemos que o ex-presidente Bolsonaro está com o passaporte retido, está com algumas questões ainda pendentes. E Moraes mandou Bolsonaro comprovar que foi convidado para a posse do Trump. Lembrando que um e-mail foi anexado, um e-mail que foi endereçado ao filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e a defesa alega que nesse e-mail havia a pergunta se Jair Bolsonaro poderia também participar da posse, se ele confirmaria a presença nesse evento. Diante disso, o ministro determinou que a defesa do ex-presidente apresente um documento oficial em que comprove convite para a cerimônia de Donald Trump. Para poder viajar para os Estados Unidos neste mês, Bolsonaro precisa que seu passaporte, que foi apreendido lá em fevereiro, há quase um ano, pela Polícia Federal, seja liberado por Alexandre de Moraes. Segundo o ministro, é preciso uma complementação de provas mesmo, complementação probatória por parte da defesa. Moraes disse em documento publicado hoje, dia 11, que após a necessária complementação, a PGR deve se manifestar sobre o pedido de Bolsonaro. Então, o Procurador-Geral da República vai dar um parecer e aí o Moraes vai decidir. O ministro se amparou no artigo 236 do Código de Processo Penal. A legislação estabelece que documentos em língua estrangeira serão, se necessário, traduzidos por um tradutor público ou, na falta, por uma pessoa idônea nomeada pela autoridade. Moraes questiona a origem do e-mail que eu disse há pouco, que foi mencionado pelo Eduardo Bolsonaro, porque a origem do e-mail seria um endereço meio estranho, info@t47inaugural.com. E aí ele pediu uma verificação. O convite citado por Bolsonaro é um e-mail encaminhado ao filho dele, Eduardo, por esse e-mail não identificado que eu mencionei aqui. O passaporte de Bolsonaro está retido por ordem de Alexandre de Moraes. O ministro também determinou, ainda há quase um ano, que o ex-presidente não se comunique com os outros investigados como forma de preservar as investigações da PF. Houve esse pedido ontem, Moraes pede agora uma complementação. Comigo para este sábado estão aqui Carla Araújo, também Jamil Chad e o nosso Matheus Pichonelli, que está aqui como convidado, nosso colunista aqui da Folha, UOL, está conosco nesse sábado. Um bom dia aos três. Jamil, começo contigo que está em Nova York, meu amigo. E aí, como é que estão os preparativos para a posse do Trump? Bolsonaro alega que recebeu um convite por meio do filho. Esquisito esse e-mail, né? Deixa eu ver aqui de novo. info@t47inaugural.com. É esse o endereço de e-mail que partiu o convite. De qualquer maneira, te pergunto, meu amigo, como é que estão os preparativos por aí? Quem deve comparecer? Quem deve ir à posse de Trump aí na segunda-feira? Fora essa, a próxima, né? Bom dia para você. Meu caro, bom dia a todos. Carla, Matheus, bom dia a vocês. Olha, vamos só colocar aqui, e não é tomar lado, mas é só para explicar. O P47 é presidência número 47. Então, claro, é uma referência ao fato de que Trump vai ser o presidente número 47 dos Estados Unidos. Inaugural significa posse. Então, essa é vamos dizer assim, o que está escrito nesse e-mail. Ele não é, obviamente, eu diria, não é um convite tradicional, por isso, justamente, Alexandre de Moraes está pedindo novas provas, está pedindo justamente algum tipo de comprovação maior de que aquilo ali não é só apenas um e-mail aleatório, e por isso, claro, o futuro governo Trump eventualmente vai ter de mandar um novo convite para que as provas que o Jair Bolsonaro queira apresentar tenham talvez algum poder de convencimento um pouco maior. Mas só para deixar muito claro, esse P47 se refere, sim, ao fato de que nós estamos falando da posse inaugural, que é inauguration, que aqui é assim que é colocada o termo posse, do presidente de número 47 da história americana. Então, é nisso, basicamente, que isso se refere. Agora, a posse, Diego, ela é muito diferente, né? Ela não é uma posse como nós temos na América Latina ou em outros lugares do mundo, na qual a presença de líderes estrangeiros é absolutamente fundamental, inclusive para legitimar
aquele novo governo daquele país? Nós estamos falando dos Estados Unidos, né? Um país que, vamos deixar também aqui muito claro, não quer nem saber se você reconhece ou não reconhece aquele governo, né? Faz parte vamos dizer assim, desse sentimento de superpotência. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, eu sou o governo dos Estados Unidos. E aí tem esse elemento e tem um outro elemento que é o protocolo. O protocolo da posse americana nunca foi de convidar líderes estrangeiros. Isso não acontecia até agora. Agora que Trump, claro, quer que a posse se transforme, sim, em um evento internacional. Quem é que ele já convidou? Quem é que nós já sabemos que esse convite aconteceu? Javier Milei, que confirmou a participação, Viktor Orbán, o líder húngaro, Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, o presidente de El Salvador e alguns outros. Vamos só imaginar que esse é um grupo, na verdade, que representa a cúpula da extrema-direita mundial. É esse o grupo que está sendo convidado por Donald Trump para a sua posse. Seria impossível um convite de Donald Trump para Jair Bolsonaro? Não, obviamente não. A gente sabe das relações, inclusive, das duas famílias, da família Trump e da família Bolsonaro. Agora, Alexandre de Moraes tem toda a razão em pedir alguma comprovação, eu diria um pouco mais substancial em relação a esse convite. Perfeito, Jamil. Deixa eu passar a palavra para a Carla também. Carla, como é que estão aí as informações em Brasília, né? A gente sabe que há toda uma questão do presidente Lula com o Trump. De qualquer maneira, será que o pragmatismo vai mandar alguém do primeiro escalão? A gente já tem essa informação. Será que eu perdi, Carla, de quem vai à posse do Trump pelo governo brasileiro? Bom dia para você. Bom dia, Diego. Bom dia, Jamil. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos. Olha, Diego, você me pegou ainda também no contrapé, porque eu não tenho essa informação ainda. Não sei se o Jamil temos, tem. Então, nós dois não temos. Sim. Temos. Tem? Jamil tem. Jamil tem. Temos a informação. Temos. Nós publicamos isso, se eu não me engano, na quinta-feira, que a Embaixada do Brasil em Washington recebeu oficialmente um convite do protocolo de Donald Trump, convidando a missão diplomática brasileira, ou seja, a própria embaixada brasileira. Então, quem vai do governo brasileiro será a embaixadora Maria Luísa Viotti, que é a embaixadora em Washington. O convite não é endereçado a ninguém de Brasília, o convite não é feito nem mesmo ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, o convite é feito à embaixada do Brasil em Washington. E, portanto, o Brasil vai mandar. É um tom protocolar, um tom absolutamente protocolar. O Trump, que fez com o Brasil, é adotar o protocolo de todas as posses. O que ele não fez foi adotar o protocolo com os outros líderes da extrema-direita mundial. É isso que o desvio, vamos dizer assim, de protocolo se refere ao grupo da extrema-direita mundial, não a outros presidentes. Não é que ele convidou o Macron ou ele convidou outros líderes europeus, não. Ele convidou apenas os líderes da extrema-direita mundial, pelo menos por enquanto. Que coisa, hein, Carla? Bom dia para você. Então, Desculpa pela pergunta. Não, imagina. Aí complementando, porque eu só fazendo parênteses, né, eu estou voltando de férias, gente, me deem um desconto. Senão eu teria lido a informação do Jamil, com certeza. Mas, assim, o que eu tenho, na verdade, é o outro lado aqui da questão do Bolsonaro e do Alexandre de Moraes, né? Que há... Te ligaram, Carla Araújo. Não liguem para a Carla Araújo, por favor. A Carla Araújo está ao vivo no All News, depois ela apura. Fala, Carla, desculpa. Não, então, e aí simplesmente, o que eu tenho é o outro lado, né? Tanto da expectativa da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e da expectativa em relação a esse posicionamento do ministro Alexandre de Moraes e ao que deve acontecer, ou pelo menos se espera acontecer aqui, né? No seguinte sentido, Diego, quando o ministro Alexandre de Moraes faz essa manifestação hoje pedindo mais informações e também pedindo a manifestação da PGR, né, para que se manifeste, olha, me mostra aí, me dê mais provas de que você foi de fato convidado, deixa a gente analisar aqui essa questão do passaporte. A gente lembra que as investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro estão indo para uma fase aí, né, conclusiva. E aí, o que eu pude conversar já e vi dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, e também falando com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro,
A expectativa é de uma nova negativa, lembrando que não é a primeira vez que a defesa do ex-presidente pede o passaporte dele de volta, e o ministro Alexandre de Moraes já negou algumas vezes. E aí, Diego, assim que o Trump foi eleito, a primeira coisa que a defesa do Bolsonaro, o entorno do Bolsonaro, né, falou na época vocês vão ver, ele vai ser convidado, o Moraes vai ter que devolver o passaporte. Então também esse jogo do passaporte, do pedir, do Moraes negar eventualmente ou não, faz parte aí do que o Jamil está colocando também, como toda essa narrativa desses integrantes da extrema-direita, mundiais aí, de mostrarem, né, e aí a gente vai falar aqui ao longo do programa tudo que tem acontecendo, tudo que vem acontecendo em relação ao posicionamento das redes sociais, da Meta, com a chegada do governo Trump. Então isso também, há uma expectativa, eu diria hoje, pelo menos o sentimento que eu captei, voltando aí de férias e conversando com algumas pessoas rapidamente sobre esse episódio do passaporte, Diego, é de que a expectativa é que o Moraes negue, pede aí mais informações à manifestação da PGR sobre o assunto, mas do próprio lado do Bolsonaro, é aquela coisa, tem gente que obviamente quer que o Moraes devolva o passaporte, ele possa ir, que é importante simbolicamente para o ex-presidente ir à posse do Trump, mas já tem gente ali no entorno do Bolsonaro que diz, não, Moraes vai negar, a gente já sabe, e aí a gente vai poder continuar afirmando que há essa perseguição do ministro Alexandre de Moraes em relação ao ex-presidente. Então, digamos assim, os cenários, né, estão sendo avaliados pelo lado da defesa do Bolsonaro de forma bastante política, né, eu diria, Diego. E aí a gente tem que ver como é que anda, como é que vai ser essa tréplica, essa manifestação da PGR. Lembrando que a posse é aí, como você disse, no próximo dia 20, então hoje é dia 11, tem 9 dias para que a gente saiba se vai ou não vai acontecer a presença do Bolsonaro, Diego. Matheus, a gente não é assim favorável, né, a apostas online, mas eu vou te pedir uma aposta. Se você fosse apostar, e aí, quem você acha que qual seria a decisão do Moraes? A depender do que vai dizer a PGR também, a gente não sabe ainda, né, se a PGR vai recomendar a liberação ou não. Você apostaria por uma ida, por uma liberação ou não, Matheus Pichonelli? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Diego, Carlos, Jamil, muito legal falar com vocês. Bom, acho que teria que vir uma arroba um pouco mais convincente, né, ali nesse meio. Eu apostaria que não, óbvio, né, é sempre complicado fazer a aposta, mas eu apostaria que tecnicamente faz muito sentido o que o Moraes está pedindo, né? Você não chega ali, olha, tem um e-mail encaminhado aqui para o meu filho, eu tenho o meu passaporte apreendido e eu preciso ir para lá, mas eu volto. Tem uma razão para esse passaporte estar apreendido. Ele é investigado no Brasil, ele já foi indiciado por tentativa de golpe de Estado, ele pode ser denunciado a qualquer momento e qualquer pessoa que tem o passaporte retido tem o risco dessa pessoa viajar e não voltar mais. O Bolsonaro não é diferente de todo mundo. Agora, politicamente, para ele faz muito sentido, né? Muita gente blefa quando vai falar sobre o Trump, né? O Milley falava que o Trump ia aparecer na posse dele na Argentina e tudo mais. Todo mundo gosta de mostrar para a base que, olha, o presidente dos Estados Unidos quer que eu participe. Eu não acho que o Trump olharia para a plateia, sei lá, e se ele não encontrasse o Bolsonaro ali, eu não acho que ele não iria sentar e chorar. Agora, para o Bolsonaro era muito importante ir até lá e voltar e falar assim, olha, eu tenho prestígio, tá? Eu sou investigado aqui, tem tudo isso, só que o presidente dos Estados Unidos me quis lá. Então tem esse jogo que a Carla falou aqui, tem um potencial político, né? Tem uma carga política essa história, até para poder dizer que ele está sendo perseguido, se o Moraes negar, e se o pedido do Moraes faz sentido totalmente. Valeu, Matheus. Ô, Jamil, tô vendo aqui a sua